Bom, boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me escutar? Sim. Sim. Eu tô colocando aqui só o cabeçalho e tudo mais, algumas coisas, sobre o que a gente vai falar hoje, mas eu tô dando um tempinho aí pra galera que se atrasou, chegar e tudo mais, tá bom? Que aí a gente vai recapitular algumas coisas e tudo mais, tá? Pessoal, são 2:02. Eu vou começar logo, porque eu vou começar revisando, eu não vou começar aplicando a matéria de uma hora assim, uma vez por todas, tudo bem? Bom, então, a primeira coisa que eu vou revisar com vocês foi a primeira lei de Newton. A gente vai ver hoje o tópico, são algumas forças, alguns tipos de força que vocês já conhecem, mas eu quero falar um pouco sobre elas porque elas vão estar na prova de vocês. Essas forças são força-peso, força de tração, a força elástica. Então, a gente precisa falar um pouco, dar um pouco mais de atenção a essas forças, tá legal? Então, a primeira coisa que eu quero revisar com vocês é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, como a gente já tinha visto, foi o chamado princípio da inércia. Certo? Onde um corpo ele tendia a ficar em movimento ou em repouso, movimento uniforme ou em repouso, a menos que uma força mudasse esse estado do corpo, né? Então, o corpo tende a permanecer parado em movimento uniforme até que uma ação de uma força altere o estado de inércia do corpo. Ok? E a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica.
que diz que a força exercida em um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela sua aceleração adquirida. Tá? Ou seja, sempre que eu fizer pegar um corpinho e fizer uma força nele, sempre que eu tiver um corpinho, e por algum motivo eu fizer uma força F nele, eu vou ter que essa força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, e essa aceleração é aquela aceleração que ele adquiriu durante o movimento. Ok? Alguma dúvida até agora nessa pequena revisão que a gente teve? Tá tranquilo, Kevin. Tranquilo? Tá. Então, seguindo aqui a nossa... entrando já agora no que a gente precisa falar hoje, eu vou falar de algumas forças. A primeira força vai ser o nosso peso. É muito comum a gente confundir peso com massa, né? Por quê? Toda vez que a gente sobe na balança, ele tem... ele nos mostra alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu subo na balança e vejo lá os meus 78 quilos, né? Só que a pessoa chega e fala assim, qual é o seu peso? Mas reparem que a unidade que a balança nos dá é em quilos, é uma unidade de massa. Então eu tenho lá o que a gente tem de peso e a nossa massa, certo? O nosso peso é uma força, tá? Enquanto a nossa massa é uma propriedade do corpo. Ou seja, todo corpo tem massa, tá legal? E é uma propriedade do nosso corpo. Só que o dito popular, ele diz pra gente que a massa do nosso corpo, ela é chamada de peso. Tá legal? Então, tem essa formalidade na física de que peso, na verdade, é uma força que atua no corpo e massa é uma propriedade do nosso corpo. A gente tem uma massa porque a gente é feito de coisas, de moléculas, tá legal? Mas o que exatamente é o peso? Tá? Algumas coisas, esse papo mais a gente vai ter esse papo, né, mais próximo lá na frente, tá legal? Não é um papo assim para agora, mas vejam só, aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho a Terra. O que eu quero, eu não quero que vocês decorem alguma coisa ou não, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa introduçãozinha, tudo bem? Pessoal, vocês viram lá, a gente já sabe que a Terra gira em torno do Sol, correto? Certo, pessoal? E, bom, por que a Terra gira em torno do Sol? O que faz
a Terra orbitar em torno do Sol, mas ela não escapulir do Sol. O que será que faz ela girar, né? Esse giro da Terra, ele é proveniente de uma coisa que a gente chama de gravidade. Então, a ação gravitacional faz com que a Terra gire em torno do Sol. Certo? Certo, pessoal? Correto. Todo mundo comigo? Uhum, estamos aqui. Eu só não vou poder responder toda hora que minha mãe tá costurando ali na cozinha, vai ficar mal barulho. Não, relaxa, relaxa. Então, a Terra vai girar em torno do Sol. E isso a gente sabe que vai acontecer. Então, mas caramba, o que faz a Terra girar em torno do Sol? Para que a gente entenda um pouco melhor, a gente vai ver que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol porque existe uma força que age no Sol. Essa força que age no Sol, ela na verdade, ela é uma força que atrai a Terra e o Sol, correto? Então, na hora que eu tenho a força que o Sol faz na Terra, eu tenho uma força de atração, certo? Então, F é a força de atração entre a Terra e o Sol. Tudo bem? Essa força, ela só existe porque esses dois corpos celestes, eles têm massa. Então, a força F só existe pois a Terra e o Sol têm massa. Tá legal? Isso foi visto lá por Isaac Newton, que vai ser um papo para gente lá no futuro. Tá? Então, o que isso nos dá? O que isso nos diz? Isso nos diz que corpos que têm massa se atraem. Tudo bem? Então, meus caros, vocês atraem alguém e alguém atrai vocês. Tudo bem? Ok, pessoal? Legal. Essa é uma força de atração gravitacional. Tá? Isso, os cientistas eles estudam há anos e até hoje eles estudam isso. Até hoje eles dão muito foco em relação à força de atração entre os corpos celestes. Tá bem? Então, a gente pode dividir essa força de atração, esses corpos se atraem, essa força, em duas. Tá? Eu vou dividir ela entre a força de atração entre os corpos celestes e força de atração entre corpos, tá? Por que eu estou dividindo? Kevin, no final das contas, elas são a mesma coisa? Sim, elas são a mesma coisa. Só que a gente vai dar um foco maior nessa segunda parte, que é a força entre corpos, tá? Em específico, um deles é um corpo mais fixo, tá legal? Corpos celestes se atraem e a gente consegue mensurar muito bem essa força. Por quê? Porque quando eu tenho atração entre os dois corpos,
a massa deles é muito grande. E por isso a atração entre esses corpos também é muito grande, tá legal? Então, quando eu pegar a força entre corpos que eu digo é eu e, por exemplo, a cadeira onde eu estou sentado, a cadeira tem massa. E eu também tenho massa. Por ação dessa força, tá? Eu atraio a cadeira e a cadeira me atrai. Só que essa atração ela é muito pequena. Por quê? Porque a massa da cadeira ela é muito pequena e a minha também é. Então, eu disse para vocês que esses corpos se atraem porque eles têm massa. E aí, quanto maior a massa, maior a atração. Legal? Beleza, pessoal? Então, se um corpo tem muita massa, ele atrai muito mais do que um corpinho que tem pouca massa. Por exemplo, eu, comparado a uma formiga, eu tenho muita massa. Então, eu atraio a formiga mais forte do que a formiga me atrai. Certo? O poder de atração de corpos com mais massa é maior. Correto? Alguma dúvida? Pessoal? Nenhuma. Nenhuma? Tranquilo. Então eu vou colocar aqui uma coisinha para vocês escreverem, para vocês lerem, caso vocês tirem print. Beleza? Então, quanto mais massa esse corpo tem, maior poder, maior, ele provavelmente vai atrair outros corpos com maior intensidade e mais facilmente. Então, por isso esse poder de atração. Tá legal, pessoal? Então, vocês viram lá em lançamento oblíquo que em alguns momentos eu acabava lançando corpos da superfície da Terra, correto? Então, se eu tiver um corpinho e ele simplesmente for lançado, eu vou ter uma força de atração aqui, não é? Uma força F que vai agir nesse corpo de massa M. Tá legal? E essa aqui é a Terra. Tá legal? Ok, pessoal? Essa força, como ela depende da massa, a massa da Terra, eu posso pegar um corpo na superfície. Legal? Se eu pegar que M está na superfície da Terra, vocês viram que existe um vetorzinho que age sobre esse corpo fazendo ele cair, não tem? Que foi descoberto lá por Galileu Galilei. Qual é o nome desse vetor? Seria gravidade. Eu tenho o vetor gravidade, não tem? A gravidade é o quê? Eu tenho a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, ela é uma propriedade dos corpos celestes. Tudo bem?
Beleza. Ok? Então, a Terra, por exemplo, ela tem uma gravidade de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se eu não me engano, em Marte, essa gravidade já é um pouco menor. Ela é de 1 e pouco, ou é na Lua. É, na Lua. Então, na Lua, a gravidade é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque ela é uma propriedade dos corpos. Tá? Ok, pessoal, até aqui? Pessoal? Sim ou não? Eu Tudo posso ótimo, prosseguir? tudo ótimo. Hã? Sim? Tudo tranquilo. Galerinha, reparem uma coisa aqui, cara. A gravidade que vocês viram é o quê? É uma aceleração, correto? Então, vamos analisar a força que está agindo nesse corpo de massa mzinho, certo? A gente sabe que a força nele é a massa vezes a aceleração desse corpo, correto? Então, eu tenho que a força, isso é a força que está agindo nesse corpo, fazendo ele se aproximar da Terra, ele cair. Então, a força é massa vezes uma aceleração. Essa aceleração aqui, ó, vai ser a nossa aceleração da gravidade. Tá legal? E como vocês já viram, essa aceleração da gravidade é chamada de G. Tá legal? Então, na verdade, eu vou chamar essa força de peso, tá legal? Que é representada por E. Tá legal? Então, o peso que a gente está vendo é, na verdade, uma força de atração da Terra, de um corpo celeste, para corpos na sua superfície. Tá legal? Então, ó, definindo peso é a força que age nos corpos, é a força que atrai Francisco, Nzão seria uma força que a gente vai vendo mais na frente, que é a força normal. Tá legal? Ok? Tudo bem, ô Francisco? Você falou aí e... Show. Então, peso é a força que atrai corpos pequenos na superfície de um corpo celeste. É uma definição um pouco mais robusta. Em outras palavras, eu tenho a força de atração o corpo sofre quando ele está
na superfície do planeta. Tá? Tá legal, pessoal, essa segunda definição? E aí, ó, a gente vai ter que peso é igual a massa vezes a gravidade local. Tudo bem? E aí não mudou muita coisa, né? Massa vezes aceleração, só que a nossa aceleração agora é a gravidade. Ok? A segunda força que eu quero falar com vocês... Deixa eu voltar. É a força normal. Tá legal? E aí, a força normal, ela fala muito sobre a ação de uma força que impede a gente, esse corpo, de passar por outro, né? A gente ficou um pouco confuso, mas a gente vai esclarecer um pouco melhor, tá? Ó, galera, pensa comigo. Eu vou pegar aqui uma mesinha. Pegar uma mesa, tá? Em cima dessa mesa, eu posso botar o nosso famoso bloquinho, que a gente físico adora bloquinho, bota um monte de bloquinho, né? Certo? A gente já viu que existe uma força que atrai o bloco, não é? Vale ressaltar aqui, galera, que o peso sempre está apontando para o centro do planeta. Tá legal? Isso é importante pra gente. Tá bom? Bom, então recapitulando aqui na força normal, existe uma força peso, que a gente acabou de ver, que está agindo sobre esse corpo. Beleza? Poxa, se a gente sabe que uma força resultante no corpo faz com que esse corpo ele acelere, certo? É a segunda lei de Newton. Então, toda vez que eu pego um corpinho no celularzinho e adiciono uma força a ele, ele vai acelerar. Mas esse corpo ele não está andando, ele não está caindo. Diferente daqueles lançamentos que a gente viu lá no lançamento oblíquo, no lançamento horizontal, na queda livre, aqueles corpinhos, eles caíam. Por quê? Porque o peso fazia com que eles caíssem, a gravidade fazia eles caírem. Aqui, ele não está não tá caindo, não é possível. Por que que ele não cai? O bloquinho não cai, mas a mesa não deixa. Correto? Tudo bem? Tudo ótimo. A mesa, ela não permite que ele caia. Ó, se eu botar alguma coisa em cima do meu celular, em cima da palma da minha mão, o meu celular não vai cair. Por quê? Porque a palma da minha mão não permite que ela caia. Então, ó, esse contato entre a minha mão e o meu celular faz com que esse celular ele simplesmente não caia. Então, eu tenho aqui o quê? A ação de um contato. Ação de um contato físico, tá? E aí, quando eu tenho a ação de um contato físico, eu posso dizer que eu tenho uma força de contato. Tá legal? Ou seja, eu tenho a ação de um contato físico, ou seja, eu tenho a ação de uma força de contato. Como a gente já viu, não dá para dizer simplesmente que existe um contato. A gente tem que trazer esse jargão popular para o mundo da física. E como a gente já viu, esse contato a gente pode transformar no nome
força. Então, eu tenho uma ação de uma força de contato, uma força física. Tá? Então, essa força de contato é o que a gente chama de, nesse caso, é uma força normal. Tá legal? Logo, eu tenho aqui a força normal. Tá legal? Alguma dúvida? Sim, não? Alguma crítica? Galera, interage comigo aí. Tá tranquilo, professor, tá dando para entender. Tá dando para entender legal? Preocupado de vocês não entenderem. Tô entendendo. Estão entendendo bem? Então vamos lá. Eu vou definir agora a força normal. Então, força normal é uma força de contato que impede um corpo de atravessar outro. Essa não é uma definição, a definição exata de força normal. Eu não quero que vocês fiquem decorando definição. Eu quero que vocês saibam aplicar a força normal, tá? A força normal, ela sempre é perpendicular à superfície de contato. Deixa eu colocar aqui o sempre. Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Por quê? Porque vou pegar lá o meu exemplo da minha mão e do meu celular. A minha superfície de contato é a minha mão, certo? Então, essa força, ela age para cá, para cima, ó. Por que que ela age para cima? Para que ela fique perpendicular à minha mão. Bom, existe uma explicação dela ser perpendicular à minha mão. Ela é perpendicular à minha mão porque ela está impedindo, ela está fazendo com que o meu corpo ele não atravesse a minha mão. Se o meu corpo conseguisse atravessar a minha mão, eu teria uma força que seria empurrando ele para baixo, correto? Então eu preciso empurrar ele para cima, nesse caso, para que ele não atravesse a minha mão. Tá legal? Então, ó, alguns exemplinhos disso. Vou pegar a minha mesa, de novo, e mostrar para vocês como que ela está agindo nesse bloquinho. Nesse bloquinho, essa força normal, ela está agindo para cima no bloco. Tá? Ou seja, está agindo de forma perpendicular à superfície. Tudo bem? Vou botar aqui embaixo, ó, superfície. Tá? Se por um acaso eu tivesse uma parede e aí eu coloco um bloquinho na minha parede, tá legal? Para onde vai estar apontada a força normal? Vai estar apontada para cá, que vai ser a superfície perpendicular à superfície de contato, já que essa aqui é a nossa superfície. Certo?
E o peso vai estar atuando para baixo, tá? Não se esqueça. Me perguntaram uma vez sobre o plano inclinado. Então, ó, se eu tiver um corpinho num plano inclinado, acho que aqui não vai. Ô, professor, na força normal existe algum tipo de resistência? Então, existe uma resistência que é associada a ela, tá? As forças em si, elas podem ser muito definidas como força de contato, força de resistência, mas força de resistência eu quero deixar um pouquinho mais para frente, tá? Que é, no caso, a força, não sei se você já viu, mas a força de resistência que está associada ao contato é o atrito. Tá bom? Professor, Fala. você quis dizer então que sempre que a gente tiver com alguma coisa na nossa mão, a gente vai estar fazendo uma força perpendicular, independente do quão leve seja? Sim, Porque, tipo, sim. se botar um apontador na minha mão aqui, eu não tô fazendo força nenhuma, minha mão tá... Então, você não faz força, mas é muito comum a gente achar que fazer força é fazer estímulo para os músculos, ter uma dificuldade, é chegar e falar, eu vou empurrar um caminhão e fazer uma baita de uma força. Cara, só o fato de você manter o braço para cima, você já faz uma força. Por quê? Porque eu, mantendo o braço para cima, qual é o que meu braço quer? Meu braço não quer ficar para cima. Meu braço quer ficar para baixo. Por quê? Porque a gravidade, lá o peso do meu braço, faz com que ele fique para baixo. Tá legal? Só que quando eu pego o meu braço e coloco minha mão embaixo, a minha mão está fazendo uma força. Por mais que os músculos não sintam, ela faz uma força. Tá legal? Tá. Então, fazer força e ter um estímulo muscular não quer dizer uma coisa com a outra. O estímulo muscular, biologicamente falando, ele tem muito mais a ver com a descarga elétrica neural, tá? E a força não tem muita relação com a biologia. A força tem mais a ver com realmente empurrar, puxar, é uma coisa mais contato, mais físico. Tá legal? Posso prosseguir aqui? Pode. Bom, então, ó, aqui vai estar a nossa força normal. Tá legal? Perpendicular a quem? Perpendicular à superfície. Tá legal? Vale lembrar também que o peso vai estar apontando para onde? Para baixo. Então, ó, o peso vai estar aqui, tá? O peso não vai estar aqui, vai estar aqui. Mas isso é um papo que a gente vai falar lá para frente. Bom, a força normal é representada por Nzão ou por Fn. Vocês podem chamar até de F. Qualquer força que vocês quiserem, vocês podem chamar de F. Mas, quando vocês encontrarem aí Nzão ou Fn, geralmente é a força normal. Tá legal? Francisco, tá vendo aí esse N que você falou? Bom, então, ó, eu tenho mais uma força definida, que é a força normal. Tá legal? Próxima força é a tração ou tensão, tá? Vou passar lá para a próxima página. Reparem que essa aula é bem de mostrar para vocês quais são as forças, tá? A tração ou a tensão, acho que vocês já pensaram, já viram,
ela vem muito com um bloco pendurado. Algum corpo que esteja pendurado. Tá? Quando um corpo está pendurado, ele tem uma força-peso que está atuando aqui para baixo. Certo? E na mesma ideia que a gente teve para a força normal, a gente vai ter para cá. Então, a atração ou a tensão é uma força que age num corpo que está sendo preso a uma corda. Tá? Essa força de tensão, essa força que age num corpo que está preso numa corda, ela está muito associada ao fato de a corda quase arrebentar. Certo? Então, num cabo de guerra, onde eu tenho duas pessoas puxando a corda, certo? A corda, por exemplo, ela pode arrebentar. Por quê? Porque as duas pessoas estão puxando para fora. Tá legal? Então, a tração, ela é uma força que está associada à corda. Ela é uma força da corda, é uma força de resistência da corda. Tá legal? Ela é uma força que faz ou a corda se romper ou ela é contra a corda se romper. Tá legal? Não tem muito o que dizer sobre essa coisa. Ela é muito mais a ver com corpos que a gente realmente está... Um corpo que está pendurado, um corpo que está sendo puxado por uma corda. Tá legal? E aí eu tenho uma atração envolvida nesse corpo. Deixa eu voltar só na força normal. Porque na força normal tem uma pequena curiosidade para vocês. Toda vez que eu subo na balança, ó, toda vez que eu subo na balança, a balança, a gente sabe, né? A gente acabou de ver que existe uma força-peso que vai atuar aqui. Mas a gente sabe que tem uma força normal que está atuando contra essa força, peso. Por quê? Porque na força normal, ela está aplicada a perpendicular, ela sendo aplicada perpendicularmente à superfície. Tá? Quando eu subo na minha balança, tá? A balança vai detectar a força normal, não a força-peso. Tá? Só que nesse caso, a força normal e a força-peso, elas são iguais. Então, o que a balança faz? Ela detecta a força normal, faz aquele cálculozinho massa vezes gravidade, desconta essa gravidade e dá o peso direto pra gente. Tá legal? Então, na balança, ela coloca que a força normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. E aí, ó, vejam só, ela mede a força normal, então a gente vai ter a força normal. A gravidade, ela é constante, a gente vai ter a gravidade. E aí, o que a gente quer achar é a massa. Por isso que a gente consegue ler o nosso peso, a nossa massa corporal na balança, tá? Porque ela mesma já faz aquele cálculo ali de força normal sobre a gravidade. Tá legal? Ok. Bom, voltando aqui, ó, a força de atração, força de resistência, ela é representada, geralmente,
por um T maiúsculo. Então, se vocês encontrarem um Tzão e não estiver falando sobre forças, na verdade o que a gente tem é atração. E aí, ó, a atração que está agindo no corpo, ela é para cá. Tá legal? Ok, pessoal? Tá bom, pessoal. Quarta força. Quarta força é a força elástica. Essa força aqui, eu vou dar um pouquinho mais de atenção para ela. Então, provavelmente eu devo terminar ela falando sobre a força elástica. Tudo bem? E na semana que vem a gente vai dando alguns exemplos, resolvendo exercícios. E aí a gente faz talvez o atrito, tá? Ou eu preciso explicar mais uma coisinha para vocês para pular já para atrito, tá? O que acontecia? Lembra quando eu falei para vocês sobre o Isaac Newton ter falado sobre forças e ele ter se exilado? Vocês lembram disso? Força e o quê? Lembra que eu falei com vocês lá na introdução à força de que o Isaac Newton ele tinha se exilado há muito tempo atrás e acabou estudando e tudo mais sobre as forças e tal. Vocês lembram disso? Não. Tá. Então vou recapitular aquela história. Há muito tempo o Isaac Newton ele surgiu na Inglaterra como um físico muito promissor. E aí um cara chamado Hooke, ele era presidente da Associação Inglesa de Física, a Royal Society, e ele não gostava do Newton. Ele tinha um problema muito pessoal com o Isaac Newton, fazendo com que o Newton ele se exilasse, depois de muito tempo, se exilasse na casa de campo da mãe dele. E Newton desenvolveu o cálculo, desenvolveu a mecânica, desenvolveu os prismas e tudo mais. E nessa época o Hooke morreu. Quando eu expliquei para vocês, o foco que eu dei até agora foi que o Newton é o grande cara quando a gente fala de forças. Só que esse cara chamado Hooke, ele não chegou à presidência do Royal Society of Physics, a Academia de Física, a Academia Internacional de Física, à toa. Tá? Ele criou uma coisa chamada força elástica. Ele não criou, mas ele estudou a força elástica. Então, quem estudou a força elástica foi um inglês chamado Robert Hooke. O mesmo cara que não gostava do Newton. Tá? Bom, e qual é a ideia que o Hooke ele teve para tentar estudar essa força elástica? O que ele fez? Ele pegou um corpo físico, não vai pegar corpo, né? E ele colocou aqui, ó, uma mola. É meio mal desenhado, pessoal, porque aqui é meio difícil desenhar mola, tá? Não, relaxa, dá pra entender. Então, ele pegou uma mola e pendurou um corpo. Tá?
Conforme ele foi reparando, ele percebeu que quanto mais pesado o corpo que ele botava ligado à mola, mais essa mola se deformava. Certo? Certo. Então, o que o Hooke fez? Ele fez experiências com molas. Tá? E aí, ó, a gente vai analisar duas situações. A gente tem o momento em que a nossa mola ela não está ligada ao corpo, certo? Olha, tá difícil desenhar mola, hein? Não precisa se preocupar tanto assim com o desenho. Professor. Então eu tenho lá a nossa mola. A Luísa tá rindo, né? Mas calma. Vou conseguir. Eu tenho a mola em um determinado momento que ela não está ligada a nenhum corpo, mas quando eu coloco um corpinho ali, o que acontece com a minha mola? Ela estende o tamanho dela, não estende? Então, aqui ó, eu tenho um comprimento e aqui eu tenho outro comprimento de mola, certo? Vou chamar esse comprimento aqui de x0. E esse comprimento aqui de x. Tá bom? O que percebeu que, claro, eu tinha uma força peso ligada aqui. E essa força peso fazia com que a mola, quando eu ligasse e colocasse o corpo, a mola ela aumentasse seu tamanho. Tá legal? Tudo bem? Então, o que o Hooke fez? Ele foi analisando corpos e analisando essa diferença de tamanho do corpo. Tá legal? Ou seja, eu tinha uma força aqui. O que ele pegou? Ele, espertamente, ele criou um gráfico. Para analisar essa força. Então, eu tenho a força que no caso seria igual ao peso, não é? E as posições, os valores dos tamanhos das molas. Quando o Hooke botou isso num gráfico, ele percebeu que o gráfico ele ficava assim. Tá beleza? E quando ele ficava assim, a gente podia ver aqui, ó, um valor de x e aqui um valor de p. Tá legal? Por exemplo, o x que está ali do lado e aqui o peso que está do nosso lado. Tá? E quando eu não tinha, no caso aqui, ó, aqui. Começava mais ou menos aqui. Tá? E aí, quando eu não tinha nenhuma força agindo sobre esse corpo, eu não tinha uma variação. Ele podia fazer também, ó, se ele quisesse, em relação à variação, se eu não me engano foi isso que ele fez, a variação do x. Tá bom? Ok, pessoal? Ok.
Quando ele construiu esse gráfico, ele conseguiu ver algumas coisas, tá? Foi até um pouco engraçado, porque quando ele construiu esse gráfico, eu vou pedir até desculpa a vocês, que eu dei acabei cometendo um pequeno erro aqui, que na verdade não é x aqui, é delta x, pessoal. Tá? E quem seria o nosso delta x? Nosso delta x seria o x menos o x0. Tá legal? Dúvidas, pessoal, até aqui? Pessoal? Tá tudo bem. Ok. Tudo bem até aqui? Tá. Então, ó, vou puxar um pouquinho lá da matemática. Como que a gente constrói esse gráfico? Y é igual a AX mais B, correto? Certo, pessoal? Então, ó, eu sei que o B é o local onde eu toco o eixo Y. Certo? Então, no gráfico de Hooke, o valor de B é 0, correto? Porque ele toca lá no 0, ó. Ele toca aqui no 0? Todo mundo comigo? Passa pela origem. Ele passa pela origem, tá? Então, ó, y é igual a vezes x mais 0, que dá isso aí, correto? Então, ó, ele viu que a força seria A vezes um delta x, correto? Correto. Todo mundo comigo? Uhum. E esse A, esse valor de A aqui, ó, ele não deixou o nome A, ele deu um outro nome. Tá? Ele deu o nome de K, que é a constante elástica das molas, né? No caso. Tudo bem? Então, o que fica pra gente? Fica aqui, F é igual a K vezes delta X. Tudo bem? Mas aí que tá, galera. Pensa comigo. Que bendita F seria essa? O peso não tá para baixo? Certo? Então, eu tenho uma força de resistência contra o peso. Essa força apontaria para cima. Ok? E ela seria a nossa força elástica. Ou seja, a força de tração do elástico. Tudo bem? Ô, professor, a gravidade, ela entra nessa conta? Então, a gravidade vai entrar nessa conta quando eu perceber que a força elástica é igual ao peso. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, então toda vez que vocês tiverem uma molinha, vocês vão ver uma força elástica, tá? Essa força elástica ela pode ser de
compressão, quando eu comprimo a mola, tudo bem? Ou ela pode ser de, me fugiu o nome agora, mas referente a esticar a mola, correto? Uma força mais de tração mesmo. Tá legal? Tranquilo. Tudo bem até aqui? Tudo Então, sim, pessoal, são 3 horas. Eu vou encerrar aqui na força elástica, nessa parte de força elástica. E na semana que vem, ou na segunda-feira, eu continuo falando de força elástica, tá legal? Ô, professor, semana que vem, o senhor podia trazer algumas questões só para eu ter uma noção de como vai cair na prova? Sim, eu vou fazer isso. É porque hoje a intenção da aula mesmo foi que vocês conhecessem essas forças, porque os exercícios que eu vou trazer vão ser exercícios para a gente aplicar todas elas em conjunto. Então, eu não vou encontrar a ação de uma força em separada. Eu vou fazer a força elástica com a força peso, a tração com a força peso, força normal com a força peso. Tudo bem? Tudo bem. Então, vocês não vão ficar desamparados quanto a isso, tá? Então, na terça-feira, eu já vou trazer algumas coisas. Tá legal? Beleza. Pessoal, alguém quer tirar print de alguma coisa? Porque já são 3 horas. Eu já tirei print, se alguém quiser, eu mando no grupo depois. Então show. Vou parar aqui a transmissão. Bom, pessoal, até a próxima aula e boa semana para vocês. Bom final de semana para vocês. Tá bom? Valeu, Tchau, tchau. Kevin. Bom final de semana. Fica com Deus até semana que vem. Vocês também. Tchau, tchau, pessoal.